Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma resolução aqui no canal Assim Facilita. Hoje, antes de começarmos, eu gostaria de fazer um pedido. Você, aluno, medite um pouco acerca dessa frase aqui. Nós gastamos muito tempo procurando conhecimentos da física, da matemática, da química, porém, gastamos pouco tempo procurando a sabedoria. E essa sim faz diferença. Galera, só aqui nós vamos encontrar essa sabedoria. Então fica a dica. Bem, se gostarem, deixem um like, comentários, sugestões, indiquem o canal para outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. A sua inscrição é fundamental para o crescimento desse canal. Sem mais demora, vamos ao enunciado do problema. Na figura, a partícula 1 de carga 1 microcúlube e a partícula 2 de carga menos 3 microcúlubes são mantidas a uma distância L igual 10 centímetros uma da outra, sobre o eixo X. Determine, item A coordenada X e item B, a coordenada Y de uma partícula 3 de carga desconhecida Q3 para que a força exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 seja nula. Nesse problema, nós temos duas partículas, a partícula 1 e a partícula 2. A partícula 1 possui carga equivalente a 1 microcúlube. A partícula 2 possui carga equivalente a menos 3 microcúlubes. As duas partículas encontram-se sobre o eixo X. A partícula 1 encontra-se na origem do plano cartesiano. A distância entre as duas partículas vale 10 centímetros, ou podemos dizer também que vale 0,1 metro. Uma coisa fundamental aqui é a seguinte: as duas partículas estão paradas. Por que eu estou fazendo essa observação? Ora, sendo esta partícula positiva e esta negativa, a tendência natural é que elas se atraíssem mutuamente. Para que possamos resolver o problema, elas precisam estar paradas. Dessa forma, a primeira coisa que precisa ser aceita aqui é que forças externas mantêm esta partícula parada nesta posição e esta partícula parada nesta posição. Tendo em vista estas circunstâncias, nós precisaremos encontrar um ponto sobre o plano cartesiano no qual, se colocássemos uma partícula Q3 sobre este ponto, esta partícula estaria submetida a uma força resultante nula, e esta força resultante nula seria devida exclusivamente à existência destas duas partículas. Após encontrarmos este ponto, nós vamos determinar as coordenadas no plano cartesiano para este ponto. Para atingirmos o objetivo, há um esquema aqui na lousa. Temos aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Eu tenho várias regiões aqui. Em cada região, eu poderia colocar uma carga de prova. Qual a finalidade de fazer isso? Bem, se eu coloco uma carga de prova aqui, eu posso verificar se esta região admitiria uma força resultante nula na partícula. Este raciocínio vai ser estendido para as demais regiões. Como verificaremos, apenas uma região admite um ponto no qual uma partícula Q3 estaria submetida a uma força nula, tendo em vista a existência dessas duas partículas. Vamos começar a nossa análise nessa região. Num ponto aleatório, eu coloquei uma carga de prova positiva. Esta carga de prova positiva está sendo unida a esta carga e a esta carga.
A união se dá por meio de segmentos tracejados. A reta suporte que contém este segmento tracejado indica a direção da interação entre estas cargas. A reta suporte que contém este segmento tracejado indica a direção da interação entre essas duas cargas. A pergunta que surge: é possível, nessa região acima do eixo X, existir uma força nula sobre a carga de prova? Vejamos. Esta carga aplica uma força repulsiva nesta carga de prova. Vamos desenhar esta força repulsiva. Esta carga aplica nesta carga de prova uma força atrativa, tendo em vista que cargas de sinais opostos se atraem. Vamos representar aqui o vetor força para a atração. Para que esta carga de prova estivesse submetida a uma força resultante nula, este vetor necessariamente deveria ser capaz de cancelar este vetor. Se este vetor fosse capaz de cancelar este vetor, necessariamente as projeções em x e em y deste vetor deveriam ser capazes de cancelar as projeções em y e x deste vetor aqui. Vamos traçar as componentes. Este vetor tem uma componente em y e outra componente em x. Este vetor tem uma componente em y e outra componente em x. Com esse esquema, podemos chegar à conclusão que esta carga de prova nesta região não pode estar submetida a uma força resultante nula. Por quê? Ora, existe um ângulo entre os segmentos tracejados. Portanto, este vetor não está posicionado e não poderá estar posicionado sobre a mesma reta suporte que contém este vetor. Dessa forma, é impossível que este vetor possa produzir simultaneamente uma projeção em y e em x que cancele estas projeções. Em outras palavras, se este vetor é capaz de produzir uma projeção em x que cancela esta projeção em x, compulsoriamente a projeção em y deste vetor não será suficiente para cancelar este vetor aqui, esta projeção aqui. Portanto, nessa região não há como se ter uma partícula submetida à força resultante nula. Essa explicação é importante no momento em que conduz à seguinte conclusão: este vetor precisa estar a 180 graus deste vetor para que esta partícula esteja submetida a uma força resultante nula. Logo, podemos generalizar o pensamento para praticamente todo o plano cartesiano. O que nós teremos que fazer agora é uma análise no eixo x, exatamente no eixo x, porque nesse eixo podemos encontrar regiões onde os dois vetores completam entre si 180 graus. Vamos analisar agora a região no eixo x que fica entre as cargas. Para tanto, eu coloquei uma carga de prova sobre o eixo x e entre as cargas. Ora, esta carga aplica uma força repulsiva nesta carga. Esta carga aplica uma força atrativa nesta carga. Os vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido, portanto se somam. Isso quer dizer que esta carga entre essas duas aqui e sobre o eixo x
estará se movimentando sempre da esquerda para a direita. Ela nunca estará parada, ela nunca estará submetida a uma força resultante nula. Portanto, podemos eliminar este segmento do eixo X. Vamos analisar agora, pessoal, essa parte do eixo X. Para tanto, posicionei num lugar aleatório uma carga de prova positiva. Vejamos. Esta carga aplica nesta carga uma força de repulsão. Esta carga aplica nesta carga uma força de atração. Ora, o aluno pode pensar o seguinte: bom, aqui os vetores completam entre si 180 graus. Então pode existir um ponto no qual a força resultante sobre a partícula seja nula. Bom, não é bem assim. Por quê? O enunciado diz que esta carga possui módulo igual a 3. Esta carga possui módulo igual a 1. Ora, esta carga de prova está sempre mais perto desta carga do que está dessa. Portanto, a interação desta carga de prova com esta carga será sempre maior. Sendo esta interação sempre maior do que esta, a resultante nesta partícula será da direita para a esquerda. Eu nunca encontrarei um ponto sobre o eixo X aqui, onde a força resultante na carga de prova seja nula. Portanto, eliminamos essa parte do eixo X. Precisaremos fazer uma análise, então, nesta parte do eixo X. Posicionei uma carga de prova positiva sobre o eixo X e à esquerda da carga positiva. Esta carga positiva aplica nesta carga de prova uma força de repulsão. Esta carga negativa aplica nesta carga de prova uma força atrativa. Estas duas forças completam entre si um ângulo de 180 graus. Isso é um bom sinal. Além disso, o módulo desta carga é maior do que o módulo desta carga. Novamente, o módulo desta carga é maior do que o módulo desta carga. Dessa forma, mesmo estando esta carga de prova mais próxima desta carga positiva, como o módulo desta carga é maior, existe um ponto sobre o eixo X e à esquerda da carga positiva, no qual esta interação compensa esta interação. Esta interação aqui é desta carga e esta interação aqui é desta carga. Portanto, encontramos a região de interesse. Precisamos agora definir exatamente qual é o ponto sobre o eixo X onde este equilíbrio ocorre. A partir desse momento, essa carga de prova representará a carga Q3 solicitada no enunciado do problema. Esta carga deve estar num ponto em que a força resultante sobre ela seja nula. Bom, vamos responder ao item B do problema. O item B solicita a coordenada Y. Bom, sabemos que Q3 está à esquerda desta carga e sobre o eixo X. Portanto, estando sobre o eixo X, a coordenada Y só pode valer 0. Portanto, item B, a coordenada Y é igual a 0. Outra observação importante. Q3 está à esquerda de Q1. Ora, vamos aceitar que Q1 está exatamente na origem do plano cartesiano. Portanto, podemos esperar que a coordenada x de Q3 seja um valor negativo. Esta força nós chamaremos de F13. Por quê?
porque é a força que a partícula 1 aplica na partícula 3. Esta força será a força 23, porque é a força que a partícula 2 aplica na partícula 3. Ora, este comprimento deve ser igual a este comprimento. Portanto, o módulo deste vetor deve ser igual ao módulo deste vetor. Portanto, o módulo deste vetor também é igual ao módulo deste vetor. Logo, F13 igual a F23. A partir desta equação, nós vamos descobrir a coordenada x que satisfaz o problema. Galera, lousa apagada e equação reescrita. F13 igual a F23. Como descobrimos o valor de uma força? Ora, no caso do problema, por meio da lei de Coulomb. Já deixarei esta lei exposta aqui na lousa. Logo, F13 é igual a constante eletrostática vezes Qzinho. No caso, este Qzinho é Q3, vezes Q maiúsculo, no caso é a carga de Q1, o módulo dessa carga vale 1 microcoulomb, portanto, 1 vezes 10 elevado a menos 6 sobre a distância ao quadrado entre as cargas. A distância entre essa carga e essa carga vamos chamar de x, portanto, x ao quadrado igual, novamente vamos usar essa fórmula para F23. F23 é igual a constante eletrostática vezes Q minúsculo, que no caso é Q3, vezes Q maiúsculo, que no caso é Q2. O módulo de Q2 vale 3 microcoulombs, portanto, 3 vezes 10 elevado a menos 6 sobre R ao quadrado, a distância ao quadrado entre as cargas. Qual é a distância entre Q2 e Q3? Ora, L mais X. Portanto, aqui teremos L mais X ao quadrado. O nosso objetivo é descobrir o valor de X. Vamos lá. Agora é álgebra. Este K passa para o outro lado dividindo e cancela este K. Este Q3 cancela este Q3. 10 elevado a menos 6 cancela 10 elevado a menos 6. Este Q3 foi cancelado com este Q3. Então, nós temos aqui o seguinte. 1 sobre x² igual 3 sobre L mais x ao quadrado. Aqui podemos fazer o seguinte. Raiz quadrada do que está à esquerda é igual à raiz quadrada do que está à direita. Isso implica que raiz de 1 sobre raiz de x² é o próprio x, igual raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de L mais x ao quadrado é igual a L mais x. Eu vou apagar a lousa e reescrever isso aqui. Vamos continuar o desenvolvimento. L mais x está dividindo. Vou passar para o outro lado multiplicando. Teremos então L mais x igual a... Este x está dividindo. Vou passar multiplicando. Então teremos raiz de 3 vezes x. Isso implica que L... Vamos fazer o seguinte. Mais x vai para o outro lado como menos x.
Então teremos raiz de 3x menos x. Vamos fazer o seguinte. L igual a... Temos x aqui e x aqui. Vamos colocar o x em evidência. Raiz de 3x dividido por x igual a raiz de 3. Menos x dividido por x, mais com menos, dá menos. X por x, 1. Agora vamos isolar o valor de x e vamos substituir L por 0,1. Portanto, x é igual a 0,1 sobre... Este valor está multiplicando, vamos passá-lo para o outro lado dividindo. Veremos então raiz quadrada de 3 menos 1 no denominador. Isso aqui é igual a... Vamos fazer na calculadora. Isso aqui é aproximadamente 0,137 metro. Vamos passar isso aqui para centímetros. Ficaria 13,7 centímetros. No entanto, este valor deve ser uma coordenada para x negativa, porque Q3 está à esquerda de Q1. Portanto, a resposta que satisfaz o item A é x igual a menos 13,7 centímetros. Muito obrigado pela atenção. Se gostaram, deixem um like, comentários, sugestões e se inscrevam no canal. E não se esqueçam da dica de hoje. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.